Hum. Oi, 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 de novo. Voltando para a segunda parte da live, não deu tempo de acabar tudo na primeira. Como essa live fica gravada, então eu vou fazer uma pequena introdução aqui do que houve na primeira live e já chamar a Fernanda aqui para entrar comigo novamente, tá? Até porque tem pessoas que vão assistir gravado essa live de forma aleatória e não necessariamente nessa sequência. Então eu estava conversando aqui com a Fernanda Capuano, que nos contou que teve sua primeira gestação, sempre quis parto normal, tinha exemplos da mãe dela em relação a partos normais, né? Planejou um parto normal, estava na dúvida entre convênio e SUS, fez o pré-natal um pouco pelo convênio, um pouco pelo SUS. No final decidiu que teria o parto normal pelo convênio, com plantonista. Porém, no dia do parto, houve mudanças de plano, porque o trabalho de parto começou e as dores se intensificaram muito rápido. Ela ficou com medo de não chegar no hospital que ela tinha planejado, foi para outro hospital. E aí desandou tudo. E aí desandou tudo porque o hospital não permitiu o acompanhante, deixou sozinha, deixou com fome, deixou com sede. Ouviu piadinhas do tipo, dói mesmo, tem que ser assim, tem que esperar. O parto até que evoluiu rápido, ela contou que foi de 6 para 10 centímetros em 3 horas, né? Aí o médico vem e fala, não, o quadril dela é muito estreito, ela vai sofrer no parto, ou seja, desencorajando ela, não oferecendo a possibilidade de anestesia, que era o que ela estava precisando naquele momento, né? E no fim das contas ela foi para uma cesárea, com o bebê separado dela, com uso de colírio nos olhos e todas as violências obstétricas, que foi o que ela sofreu, e neonatais, que foram o que o bebê dela sofreu. E aí eu estava comentando sobre tudo isso, sobre o que poderia ser feito diferente, né? Que no meu ver seria tanto um plano de parto mais alinhado e até mesmo escrito, e que fosse seguido esse plano, ou seja, se planejou naquele hospital, continuasse naquele hospital, porque depois que foi para o outro, desandou tudo, né? Outra coisa que seria ter uma doula, outra coisa ter uma enfermeira, mas se não fosse possível isso financeiramente, que tivesse um plano de parto bem firme, bem consistente, e que o acompanhante, inclusive, ajudasse nisso, né, que permitisse que o acompanhante ficasse, exigisse que o acompanhante ficasse, porque isso é uma lei, né? Bom, e outra coisa que é esse apoio online que eu dou aqui e que muitas pessoas dão também, né? Minha função de estar aqui é essa, é alertar você de que na maternidade do Brasil, se fosse uma padaria, não vende pão. Padaria do Brasil não vende pão. Maternidade do Brasil não tem parto normal adequadamente de rotina, de praxe, né? Já chega que a Fernanda contou que quando chegou lá, de cara já perguntaram, você quer parto normal ou cesárea? Nem deveria haver essa pergunta. Porque deveria ser óbvio que a pessoa primeiro vai para o parto normal, se não der certo, muda para cesárea, né? Mas uh, várias questões aí muito bizarras. Estou chamando a Fernanda de novo para entrar, para terminar de ouvi-la. Para vocês também aí de ajuda aí, para que abra a mente de outras pessoas. Voltando então, Fernanda, estava só fazendo o início de novo da live, para poder, porque daí fica registrado aqui, fica gravado do que nós estamos falando, senão fica lá um vídeo perdido gravado no meio lá. Bom, então fiz esse resumão todo de como foi, né, seu planejamento, de como foi o desfecho final e que foi completamente oposto àquilo que você imaginou, né? E aí eu fiz as considerações de coisas que eu acho que poderiam ter sido feitas, daí eu gostaria que você comentasse então sobre isso, se você concorda ou não com essas considerações que eu fiz. Concordo. E voltando ao raciocínio, o que eu faria diferente 100% é contrataria uma doula. E pelo menos eu não tivesse voz, ela teria voz por mim, iria me auxiliar. E eu tenho certeza que o meu trabalho de parto seria muito mais leve, mais direcionado se eu tivesse uma doula ou uma enfermeira obstetra. Percebo que isso é muito importante. Não tive a oportunidade de contratar uma doula, mas eu já sabia da importância, até queria, não foi por querer ou por não achar importante, e acho super importante, porque na hora que você fica lá sozinha, só você e Deus, e não tem ninguém, tivesse uma doula ali comigo, faria toda a diferença. Ou que seja uma enfermeira ou qualquer outra pessoa. Tá. Uma coisa que eu queria que você que ficasse marcado, Fernando, para você é o seguinte: ah, começa partindo do pressuposto, assim como eu te falei um dia que a diabetes não era culpa da mãe, né? Daí você entendeu isso, né? Não é culpa de nada errado que a mãe fez para ter diabetes gestacional. Passar pelo que você passou está muito longe de ser culpa sua.
tá? Não teve culpa sua de ter feito uma escolha certa ou errada, né? Porque o que deveria era que o sistema todo oferecesse bons partos para todas as mulheres, seja pelo SUS, pelo convênio, pelo particular, não importa quem está pagando, né? Se é o governo ou se é a pessoa. Mas, infelizmente, acaba sendo necessário a pessoa pegar, igual o jogador de futebol que vai bater o pênalti, falar daqui essa bola que eu vou bater, vou fazer esse gol aqui. Isso faz parte do falar, eu vou bater o meu pênalti, né, e vou atrás do meu parto. Tem que ser assim porque não é fácil, não está fácil e realmente tem caminhos muito difíceis aí dentro das maternidades para conseguir parto normal, né? Você citou um ponto aqui que eu anotei aqui, que eu destaquei, que eu queria destacar, que é assim, né, lógico, tem todas essas questões que eu falei que são importantes, né, de ter um acompanhante, de ter doula, de ter possibilidade de analgesia, de ter o plano de parto, tal. Mas você falou assim que teve uma hora lá que você começou a fazer força porque você achou que tinha que fazer força, né? Aí eu vou só comentar sobre isso e daí eu quero saber de você de onde veio isso, tá? A força no parto, até para todo mundo saber aqui, ela não é racional. A pessoa não precisa decidir sobre isso. Agora está na hora de eu fazer força. Ou alguém vai falar para você agora está na hora de fazer força. É a mesma força, porque olha só, vamos chamar o xixi de número 1, o cocô de número 2 e o parto de número 3, tá? Quando você vai fazer xixi, você pensa, eu tenho que fazer força agora para o xixi sair, ou aquilo é instintivo e faz xixi? Um bebê, quando faz xixi, será que ele pensa, agora eu tenho que fazer força para fazer xixi? Não, simplesmente ele faz, né? Um animal, um mamífero, né? Um cachorro, um gato, ele pensa, agora eu vou fazer força para fazer cocô? Não, ele simplesmente faz, né? Assim como a força do parto, ela é instintiva, né? Nenhuma mulher precisa parar e pensar, olha, chegou agora a hora de eu fazer força, deixa eu resolver agora racionalmente que eu tenho que fazer força. Ela vem de dentro, e inclusive ela é inevitável. Se eu falar, não faça força, a pessoa não consegue não fazer força. A pessoa, eu não consigo, porque vem a força, né? E da onde vem essa força? Essa força vem do preenchimento vaginal pela cabeça do bebê. A hora que a cabeça do bebê desce e preenche a vagina, dá vontade de fazer força, que você quer empurrar aquele negócio que está ali. Aquele negócio é a cabeça do bebê, né? Então ela não é algo racional. Mas então me fale se você já sabia disso agora que eu estou falando, né? Depois do parto você soube disso, ou no parto você chegou mesmo achando que você que tinha que resolver a hora de fazer força. Como que era isso? Me explica. Bem, eu não sabia qual era o momento exato de fazer força e eu meio que deduzi, bem, já que eu não tenho ajuda de ninguém, eu vou tentar adiantar meio de campo para ver se eu consigo, porque já que eu não tenho ajuda, então na minha cabeça eu vou tentar fazer força, eu vou me ajudar, eu vou fazer o meu parto. E aí Uhum. eu fazia força, mas era em vão, porque eu não tinha forças, porque eu acredito que não era o momento ainda, ela não tinha Uhum, encaixado. exatamente. Isso que eu ia falar, porque foi isso que eu notei aqui. Você falou, não era o momento. Aliás, eu não conseguia fazer a força, porque quando não está na hora certa de fazer força, mesma coisa agora, tá? Vamos supor que você não esteja com vontade de fazer número 2 agora, tá? Não importa se você tá ou não, estou simulando, tá? Vamos supor que você não esteja. E eu falar para você, vai no banheiro lá fazer força. Você acha que vai sair alguma coisa? Não vai, porque tem que estar na portinha. Assim como o bebê. Ele tem que estar na portinha para dar vontade de fazer força e o parto acontecer. Então fica essa dica aí para as pessoas todas que não tem que ficar decidindo sobre fazer força, mas é totalmente entendível o que aconteceu com você, de você ter que ficar tentando achar alguma alternativa para parir, já que ninguém te ajudava, né? Então eu vejo que o grande ponto seu foi não ter ajuda suficiente e o contrário, tem pessoas que atrapalharam, né? Ou seja, não permitiram que pessoas te ajudassem, ainda por cima outras atrapalharam muito, né? Ou seja, muito provavelmente, né, não dá para bater um martelo disso, mas muito provavelmente você teria sim um parto normal. Quem não lhe permitiu que você tivesse parto normal foi o sistema obstétrico, né? Infelizmente foi assim. Tenho certeza disso, que eu conseguiria. Tenho certeza disso. Eu sentia que Bom, Fernando, você sentia que faltava pouco. Outra coisa que poderia ter sido conversado também, né, vamos supor que fosse um parto que, que desenrolou como o seu, né? Que estava ali para nascer e tal, e vamos supor que o bebê tivesse travado ali, não estava saindo.
Ainda assim tinha alternativas, né? Por exemplo, tomar analgesia e usar o vácuo extrator. Deixa eu pegar o vácuo aqui. Ó, eu não me lembro se eu já mostrei o vácuo extrator aqui alguma vez ou não. O vácuo extrator é esse aqui, tá? A gente põe na cabeça do bebê, caso a mãe não consiga fazer força, né? Toma, se tiver com anestesia, a gente vai e puxa, e aí o bebê vem. Então, são todas coisas que fazem parte estar no plano de parto, né? Isso aqui evita uma cesárea, porque se você coloca dentro da vagina da mãe ali, puxa, 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 o bebê vem, né? Então, são todas coisas que poderiam ter sido feitas, mas, como você disse, o médico ali ele estava louco para ouvir que você pedisse uma cesárea, porque ele estava querendo fazer a cesárea, né? Ele estava pouco se lixando, essa é a verdade, para o que você estava sentindo ou o que você estava querendo, né? Bom, com Sim, tudo ele isso, falou diretamente com a ah, enfermeira, ele não falou diretamente para mim. Então, acredito que a intenção dele era me causar medo e ele conseguiu, porque naquela hora eu joguei a toalha, eu falei, o quê? Mas eu sabia que aquilo não tinha cabimento que ele estava falando. Como assim? Ele fez o toque e ali ele já fez o diagnóstico que eu não teria passagem, que eu ia sofrer no parto. Aí naquele momento eu falei, eu não vou ter assistência mesmo, pode ser a cesárea. Vamos lá, vai. uhum. Sim, você, no fim você escolheu o melhor caminho, porque você estaria na mão de um cara que nem sabe lidar com o parto normal, no fim das contas, né? Ou seja, se for para o caminho que ele saberia fazer melhor, inclusive, né? Que seria a cesárea. Tá, e com tudo isso que você falou pra gente que sentiu, né? Que se sentiu frustrada, né? A palavra principal que pegou pra mim aqui, você falou que se sentiu frustrada. O que que você fala para as mulheres que estão vendo, que não tiveram bebê ainda, ou seja, se não teve bebê, dá tempo ainda de seguir o melhor plano. Disso tudo que você já pensava, do que eu falei, seja presença de acompanhante, doula, plano de parto, possibilidade de analgesia, conversa sobre vácuo extrator se precisar, curso online, ou seja, muitas informações online para agregar. Dessas daí, quais que você destaca como importantes, ou se são todas, para deixar de dica para as mulheres? O que eu deixo de dica é todas isso que você falou, tudo isso é importante. Fazer o planejamento do parto, né? E isso é algo, foi uma falha minha. Mas eu acredito que mesmo que eu tivesse feito pela conduta do hospital, eles iriam se lixar para o meu plano de parto. Mas é importante, Uhum. se informem, tenham uma doula, gente, tenham uma doula. Eu acho que eles não iam se lixar para o plano de parto. Será? Porque tem coisas que vão pelo amor, tem coisas que vão pela dor, tá? Apesar do parto, do plano de parto ele não ser um negócio oficial, né, não é algo registrado em cartório, não é um documento, mas se você se ela já pede cesárea, eu não faço força e levo ela para cesárea mesmo. O que acontece é que quando você tem um papel na mão, direcionando, né, falando para o que você quer, vai passar lá na cabeça desse médico, vai passar assim, se eu não fizer a vontade dela agora, pode ser que ela me processe depois, entendeu? Então, quando não vai pelo amor, vai pela dor. Então, é interessante sim ter algo por escrito que pode ser que mude sim. Isso ajuda, né? Isso ajuda bastante. Todo mundo falando que travou, não sei se travou a minha parte ou travou a parte dela, mas só resumindo o que eu falei, caso tenha travado quando eu falei justamente que eu acho que sim, que um papel na mão ali ajuda um pouco. Ele fortalece um pouco as escolhas, até porque pode ser que, vamos supor, nessa hora que o médico saiu e falou para a enfermeira prepara a sala, a enfermeira ia chegar nele e falar, doutor, você lembra que ela trouxe um plano de parto escrito aqui falando que queria parto normal? Ela tá falando isso aí agora na hora da dor. Pode ser que depois, se você fizer cesárea, ela te processe. Entendeu? Então, são todos instrumentos, né? Não é só isso que resolve. É todo esse conjunto de coisas que eu penso que Sim. resolva, né? É importante, faça o plano de parto, faça um PPP, se informem, tenha uma doula, leve a lei do acompanhante, porque às vezes tem hospital que às vezes se faz de cego, surdo e mudo, né? Simplesmente ignoram, eles sabem, eles têm ciência disso, mas naquele meu momento ali não deram importância, não falaram, olha, vou chamar seu acompanhante, em nenhum momento eles fizeram isso. E o que eu tenho para falar é isso. Se possível, pesquise o hospital, não faça que nem eu, que planejei no hospital e fui em outro, né? Se informe em mais de um hospital, tem o plano B, olha, eu vou ver no convênio 2 hospitais, mas eu vou ter de retaguarda aqui o SUS.
E aí, se porventura eu não gostar da conduta do hospital, eles não me deram anestesia, coisa, vou para o SUS. Eu deveria ter feito Uhum. isso. Mas eu nunca ia imaginar que eu ia passar por isso, né? Ninguém imagina. Você acreditou no sistema. Você achou que era impossível que fossem fazer algo assim como. Não é possível que alguém vai fazer isso com uma pessoa na maternidade, né? E infelizmente foi assim, né? Sim. Infelizmente foi dessa forma. Só respondendo algumas coisas que estão perguntando aqui, se pode registrar plano de parto em cartório, a resposta é não, não tem nada a ver com cartório a história. Tem a ver com o fato de você ter uma coisa escrita e isso fortalecer as suas escolhas, né? Tanto para você lembrar, quanto para alguém lembrar por você, que é o seu acompanhante, quanto para as pessoas lá do hospital falar, olha, tem um negócio escrito pedindo isso aqui, acho que é melhor a gente seguir isso aqui, né? Ah, outra coisa que foi falada aqui, que alguém falou que o médico falou que plano de parto atrapalha o parto. Claro, se ele se sente o protagonista do parto, o plano de parto atrapalha ele. Por quê? Porque o plano de parto coloca a mulher como protagonista. Então, quando o médico ele acha que ele é o protagonista, o plano de parto atrapalha o trabalho dele, óbvio, né? Então, a sugestão não é abandonar o plano de parto, e sim abandonar esse médico, né? Porque um médico que não aceita plano de parto, ele não entende quem é a verdadeira protagonista do parto, né? Ah, bom, tem gente perguntando de qual cidade você é de São Paulo. Depois, se alguém quiser falar, perguntar para a Fernanda qual maternidade, qual plano que ela tem, pode procurar você no seu Pode, Instagram, perguntar. pode. Pode perguntar, procurar a Fernanda lá, ela fala então qual foi a maternidade, qual foi o plano que ela teve, né? Mas, só para vocês terem uma ideia, a maioria dos lugares é assim, gente. Na maioria dos lugares é assim. Então, por mais que ela vai falar que teve na paternidade X ou Y, na maioria dos lugares precisa ter em mãos esse conhecimento e essa ajuda de pessoas em volta para conseguir parir, porque senão é muito mais fácil cair nisso que a Fernanda caiu do que chegar lá e encontrar um atendimento maravilhoso, né? Verdade. Bom, Fernanda, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade, o espaço de contar um pouquinho de como foi a minha experiência, né? Não muito boa, né? Mas o importante é que ela está bem, que ela nasceu com saúde. Quando as pessoas me perguntam, qual foi o seu parto? Eu falo, eu tive os dois. Por que você teve os dois? Porque eu passei todo o processo do parto normal, com todas as dores possíveis e inimagináveis. Alcancei os 10 centímetros de dilatação sozinha, sem nenhum auxílio, e no final ainda fui para uma cesariana, meu bem. Eu falo assim para as É. pessoas, eu tive os dois partos. No seu caso, você pariu pela barriga. Eu costumo dizer Pariu isso. pela Quando a barriga. pessoa passa por todo o trabalho de parto, tem uma cesárea no final, mas infelizmente sem uma indicação técnica, né? Você pariu pela barriga porque o médico estava cansado ou sei lá o que ele estava lá. Ou seja, ele não estava cumprindo a função que ele deveria estar cumprindo lá, né? Ou seja, culpa total do médico e não culpa sua, né? Isso. Aí eu queria agradecer, obrigado meninas, eu estava vendo aqui os comentários, muito obrigada pela força, é muito importante esse apoio, eu senti que minha rede de apoio virtual, ela foi mais efetiva do que a presencial, e desejo uma boa hora para vocês, que isso, sei lá, sirva de exemplo, né, para vocês do que eu passei. Não desejo isso para ninguém, porque foi completamente frustrante, uma experiência muito ruim, muito negativa que eu tive, ainda mais no primeiro filho, né? É um negócio muito complicado. Mas se informem, estudem, tem uma doula, o Braulio está aí, o programa PPP é excelente, ele dá muitos detalhes e que pode ajudar muita gente, muitos relatos que eu vi de quem fez esse planejamento que ajudou bastante. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, pelas mensagens aqui. Braulio, obrigada mesmo, de coração. Eu falo que você era o meu pseudo-obstetra, porque tudo que você falava, eu perguntava ali para o meu, para ver se estava ali encaixado e estava tudo certo. Muito obrigada mesmo, de verdade. Legal. Eu que te agradeço, Fer, por ter participado, por ter vindo aqui expor sua intimidade, né? Porque expor o parto é expor a intimidade, né? Te agradeço muito mesmo. Espero que você fique bem. Tem a parte importante disso tudo, sim, que é o nascimento da Isadora, né? E que neste ponto deu certo, mas só sugiro que você não coloque a frase, tudo deu certo. Não, não deu certo.
Esse negócio deu errado, o planejamento deu errado e é importante que isso seja colocado para que você não siga um próximo caminho diferente, para que isso sirva de exemplo para outras pessoas, né? Então teve uma parte que deu muito certo e outra parte que não deu certo e pronto, não deu certo, vamos tentar reelaborar isso e tentar fazer de uma forma diferente na próxima, né? Sem Certo? dúvida. Certo. Obrigado. Eu vou ficar um pouquinho ainda aqui, Fer, respondendo umas perguntas, tá bom? Obrigadão por ter Tá participado comigo, certo. viu? Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, Fer, muito obrigado aí por ter participado. Eu conheci a Fernanda aqui mesmo no Instagram, né? Ela participou de tantas lives aqui comigo. E aí foi através daqui que eu acabei conhecendo. E vocês viram, né? Tudo que eu fui falando, de coisas que eu acho que deveriam ser feitas ou não. É, mas uma coisa, um recado que eu quero deixar para vocês no final é, gente, tenta, tenta não passar por isso. Né? Não é por mim. Eu sofro também e as outras pessoas que ouvem histórias assim sofrem. Mas tem como planejar, tem como procurar um caminho, entendeu? Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu vou pelo SUS. Beleza, vamos lá pelo SUS. Eu já atendi pelo SUS 13 anos da minha vida, eu sei como é que é. Tem muita coisa boa no SUS também. Não é questão de dinheiro, é questão de conhecimento. É juntar conhecimento para não ser ludibriado e ser enganado, porque infelizmente é assim que acontece hoje. Se você quer parto normal, chega numa maternidade e você falar, eu acho que eu quero cesárea, eles te levam para cesárea. Tem que ficar firme nessa decisão. Né? E para ficar firme nessa decisão, precisa de tudo isso que eu falei. A lei do acompanhante ser respeitada, você ter um plano de parto firme, bem detalhado e que você consiga verbalizar ele sempre. Se precisar, o acompanhante verbaliza também e ele está escrito lá no papel para ajudar. Então, tudo isso ajuda. Aí, lógico, se você tiver por condições financeiras que vão além disso, contrata uma doula, contrata uma enfermeira ou contrata uma equipe inteira. Você sabe por que tem equipes de parto particular no Brasil? Sabe por quê? Porque as equipes, a maioria das vezes, não encontraram também no sistema que está ali instalado, seja o SUS ou o convênio, condições boas de trabalhar. Por isso que elas viram equipes particulares, né? E acabam sendo muitas vezes caras porque tem que ficar disponível o mês inteiro, né? O mesmo pessoa fica numa escala de plantão de 30 dias, por isso que acaba sendo mais caro do que o pessoa que está de plantão de 12 em 12 horas numa equipe de plantão habitual, né? Mas o ideal era que não existisse isso, né? Por que na Inglaterra não tem equipe de plantão? Equipe particular. Lá é só equipe de plantão. Porque lá o sistema dá conta de todo mundo e os protocolos são seguidos da melhor forma, todo mundo fala bem. Aí não surge a necessidade de ter um convênio, muito menos um particular. E aqui no Brasil surge a necessidade de ter tudo isso porque as coisas não são oferecidas da forma correta, nem no SUS, nem no convênio. Tem muito convênio que é muito pior que o SUS, inclusive. Hoje eu tô meio atacado. Bom, tem umas perguntas aqui, pessoas perguntando aqui de lugares, né? Vocês entre vocês aí se encontrem aí quem é de qual cidade, ou se é melhor, pior, qual hospital que é melhor, pior. Essas coisas podem ser bem trocadas entre vocês. A Fê Ramalho está falando, poderia fazer uma live sobre as intervenções desnecessárias e necessárias com o RN assim que nasce. Já fiz essa live mais de uma vez, eu fiz umas 4 vezes já live sobre isso, inclusive uma delas deve estar gravada aqui no feed do Instagram com a Márcia, a Zane, pediatra, tá? Mas além disso, no PPP Gestantes tem um vídeo inteiro falando disso também, tá? Gravadinho, bonitinho lá, organizado, tá? O que mais? É... Hum, hum, hum. Yara, quero fazer curso de doula com você. Yara, eu não dou curso de doulas, ok? Até para não ficar confusa a coisa, tem gente que acha que eu dou curso de formação de doulas. Não dou. Eu dou curso de obstetrícia para doulas, tá? Que é um aprimoramento para doulas em relação à obstetrícia para ficar mais segura em relação a condutas obstétricas que são colocadas para as gestantes que vocês atendem. A próxima turma de doulas não tem data para abrir ainda. Vai ser esse ano, com certeza, mas não tem data ainda, fica de olho. Dá para entrar aí no Linktree, que é o linkzinho que tem na minha bio. Aí você clica lá, tem próxima turma de doulas, você vai encontrar esse caminho. O que mais?
Ó, a pessoa que o Instagram chama Semear Yoga Niterói. Fernanda, não foi como você gostaria, mas você foi uma guerreira e nos ensinou muita coisa, com certeza. E a mim também, muita coisa. Vamos lá, deixa eu ver o que mais tem de perguntas. Ó, legal. A Camila Câmara está falando assim: o acompanhante tem que ser estimulado a estudar e entender sobre violência obstétrica para poder se impor e proteger. Com certeza. Esse entendimento é muito bem lembrado, Camila, né? Porque eu fico falando vocês têm que adquirir conhecimento, e isso, esse vocês inclua o acompanhante nesse vocês, tá? Totalmente faz parte do acompanhante também estudar. E não só isso, né? O acompanhante ajudar em tudo, né? O acompanhante ele só não pode gestar, parir e amamentar. Concordam? O resto ele pode ajudar em tudo. E até mais, né? Bom, tinha uma coisa que passou aqui que eu queria ver. Ó, Cristiane está perguntando: a partir de quantas semanas pode começar a planejar o parto sem trazer ansiedade? Eu acho que são coisas diferentes. Planejar o parto você pode começar desde antes de engravidar. Por quê? Até mesmo a escolha, se você for ter plano de saúde, né? A escolha do plano de saúde onde você vai ser atendida já entra, porque depois você entra na carência, né, e não dá para escolher depois que engravidou. Inclusive, o que eu penso sobre isso, né? Tem muito médico que fala assim: ah, não está na hora de conversar sobre o parto ainda com a gestante. E, no meu ver, está na hora de conversar sobre parto com as crianças na escola, quanto mais com uma mulher que já está grávida, né? Então, planejar o parto sempre é tempo e, se consegue planejar antes de engravidar, melhor ainda, porque dá para você escolher o melhor local para ter o parto baseado no convênio, ou então, você sabe, ó, na minha cidade aqui só tem o SUS e eu vou ter pelo SUS. E aí você vai ver que é horrível, que é péssimo lá. Aí não dá para ter lá. Aí você fala, vou ter que ver outra cidade, eu vou ter que ver um convênio, né? Ou pelo contrário, você está em BH, por exemplo. Nossa, aqui pelo SUS é excelente, maravilhoso, Sofia Feldman é muito bom. Então nem preciso de convênio, aí você nem tem convênio, entendeu? Então o planejamento vem antes do parto. Deixa eu ver o que mais aqui. Sani, tá perguntando como garantir a lei do acompanhante em época de pandemia. Difícil, mas está na lei. E a pandemia não excluiu essa lei, tá? Tem muita gente utilizando da pandemia para. Tem muita gente utilizando a pandemia para tirar direitos das pessoas, principalmente das gestantes. Tem que brigar pelo seu direito. Se não conseguir a tempo do seu parto, é difícil, porque às vezes você vai chegar lá e não vão permitir. Então eu sugiro que procure uma advogada especialista nessa área e tem liminares que saem em 1 ou 2 dias garantindo a presença do acompanhante, tá? Todas as liminares estão sendo ganhas, então isso é prático e rápido de fazer. Infelizmente tem que fazer assim para fazer a lei valer, tá? Ah, agora entendi, Lara. É que está escrito Yara aí no seu Instagram, desculpa, por isso que eu falei Yara e não Lara. Ah, não, é que agora eu entendi. O L tá minúsculo, daí parece I, mas daí não tem como saber. Ó, eu tô lendo uma frase aqui, eu não sei de quem você está falando, tá? Manda F. Tonon. Braulio, eu era para ser a doula dela, mas ela não quis. Não me avisou quando entrou em trabalho de parto e foi para um hospital que não tínhamos planejado e ela sofreu tudo isso. Hoje ela está melhor, mas foi punk. Se foi da Fernanda, que deve estar assistindo ainda a gente aqui, ok? Se não foi, vale para qualquer pessoa, né? Eu acho que ah, ter a presença da doula, combinar com a doula, chamar a doula, né? Porque também a doula não vai adivinhar no dia se não for chamada, né? Precisa ser combinado, até porque é uma profissão que precisa ficar disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. Por isso que é e deve ser bem remunerada justamente por causa disso também. Bom, gente,
Ah, cheguei no comentário que a Fernanda falou que desabou a chorar. Fer, ó, sobre choro, eu sempre falo o seguinte: choro é feito para sair, não é feito para entrar. Então, deu vontade de chorar, chora mesmo. Eu choro às vezes também aqui. Às vezes eu acabo uma live, eu choro. Outro dia eu chorei aqui na live, com coisas que foram me contando aqui. Chora, põe para fora, conversa com pessoas, pega apoio de pessoas. Com certeza que muita gente que está vendo aqui vai querer te apoiar e vai te procurar no inbox também para falar palavras aí de apoio. Se precisar não só de apoio de colo, né, que é o que muitas pessoas aqui estão oferecendo, tem apoios jurídicos também, tá? Só para lembrar, e aí você me pergunta que eu te passo. Tem uma live que eu fiz há pouco tempo atrás com a Valéria Eunice, que é uma advogada especialista em violência obstétrica. Mas é assim, são fases, pode ser que demore tempos para elaborar isso também e querer chegar em resolução para isso, né? Bom, mas obrigado, Fernando, por ter participado, faz parte. Chorar faz parte da vida, eu acho que tem que chorar mesmo. Se foi algo que você passou e que não foi bom para você, tem que chorar. Patrícia Minucci, perguntando: a Cristeller é violência obstétrica? Sim, Cristeller é violência obstétrica em todas as situações, não existe nenhuma exceção para a Cristeller, pois ela é uma manobra considerada proibida dentro da obstetrícia moderna, porque o Cristeller, né, que é aquela que empurra a barriga e força demais, pode ter várias lesões, tanto na mãe quanto no bebê, por isso que ela não compensa, por isso que ela é contraindicada. Bom, gente, tem bastante outros comentários, né? Hoje eu já até passei do horário, até me empolguei aqui. Me empolguei não, né? Na verdade eu me senti várias coisas. Acho que minha cara mostra o que eu sinto, né? Dessa indignação e de tudo isso, né? E aí, só para não deixar de responder algumas perguntas da caixinha aqui, ó. Como saber a taxa de cesárea de uma maternidade do SUS? Existe o DataSUS, que é o que tem os dados do SUS, né? Você pode procurar lá. Tem cidades, por exemplo, que tem uma maternidade só do SUS. E aí é fácil, só você ver o índice daquela cidade, você vai saber, tá? Mas, ainda assim, se não tiver lá fácil, os dados não estiverem fáceis publicados, você pode mandar um e-mail para a maternidade perguntando, ou ligar, solicitar. É mais difícil, lógico, né? Pelo DataSUS acaba sendo melhor. Cadê? Como é que eu tiro aqui? Isso aqui. Não, aqui. Ele, como que é? Ele ama. Vácuo extrator não machuca o bebê? Sim, pode ser que machuque, né? Mas se ele machucasse o bebê e fosse ruim, ele não teria sido inventado e não seria tão usado como ele é hoje, né? Ele pode machucar o bebê, sim. Ela pode dar uma raladinha, às vezes, no couro cabeludo, ficar uma marca, né? Mas é um benefício para evitar a cesárea da mãe, porque a cesárea machuca muito mais a mãe do que o vácuo extrator machuca o bebê. A cesárea corta 7 camadas da mãe, perde 2 litros de sangue. O vácuo extrator deixa só a cabeça do bebê vermelha. Na verdade, o que acontece é assim, quando a gente usa o vácuo extrator, a gente está dizendo: bebê, desculpe, pode ser que eu machuque sua cabeça para sua mãe não ter uma cesárea. Essa que é a ideia, tá? Mas são machucados leves, tá? Não graves e que um dia depois melhorou e fica tudo bem. Sendo que na maioria das vezes não faz nada, tá? Na exceção das vezes é que pode machucar um pouco. Só que lembrando que é para evitar a cesárea, que machuca muito mais no fim das contas, né? Bom, Nanda tá falando: o que é cardiotoco e qual a frequência que deve ser feito? E por que é necessário o uso desse colírio? Nanda, ó, essas dúvidas, como são dúvidas já que eu falo muito aqui, eu vou falar só por cima, tá? No PPP Gestantes eu falo de tudo isso e bem mais, tem todos os sistemas lá, tá? Que é pelo site www.planejandoparto.com.br, tá? A frequência, a cardiotocografia é um exame que verifica o batimento cardíaco do bebê relacionado às contrações, quando tem indicação, ou nas gestações de alto risco no final da gestação, ou nas gestações acima de 40 semanas, mesmo que não seja de alto risco, ou durante os trabalhos de parto, quando é adicionado algum risco, por exemplo, quando é colocado ocitocina, ou quando toma analgesia, tá? Então não são em todos os casos que está indicada a cardiotóxico, só nesses que eu falei. Colírio é aquela história lá da década de 60, que eles pingavam colírio em todos os bebês, porque tinha
epidemia de gonorreia e que em muitos lugares ainda continuam pingando até hoje, que não precisa pingar nos olhos dos bebês, coitadinhos que ficam depois com conjuntivite desse colírio, né? Então, quem já se atualizou nesse protocolo, e o Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria não é uma dessas que esteja atualizada nesse protocolo, eles ainda preconizam que pingue colírio nos olhos dos bebês. Tá? Então, por isso que muita gente ainda pinga. Mas quem trabalha com humanização do parto e nascimento não pinga, porque não tem sentido pingar colírio nos olhos dos bebês, que fica depois uma conjuntivite do próprio colírio. Ó, pergunta muito boa, bem genérica, mas muito boa. A Laine está perguntando: como seria um bom plano de parto? A resposta é: um bom plano de parto é aquele que você realmente se coloca como protagonista nele. Esse é um bom plano de parto. Você que vai escolher onde vai parir, com quem vai parir e como vai parir. Esse é um bom plano de parto, tá? E aí cada uma vai ter um plano de parto individual. Por isso que ele é individual. Não dá para copiar e colar e fazer igual para todo mundo. Tanto em relação à escolha de local, escolha de equipe, escolha de intervenções, e inclusive estar aberta a possíveis intervenções necessárias e que isso seja tudo discutido dentro do pré-natal e que possa ser aplicado no parto quando necessário, inclusive a cesárea como opção quando for necessária, né? Então, melhor plano de parto passa por todos esses caminhos aí. Ó, tem uma pessoa que falou aqui: nosso cantinho é o nome do Instagram. Eu entrei com uma liminar para garantir meu direito. É isso aí. É o que está tendo que ser feito em alguns lugares. Porque senão realmente não. Muitos não estão respeitando o direito ao acompanhante, né? É, Ó, peguei uma dúvida sua aqui, Lara. Agora eu já sei que é Lara, que não é Yara, tá? Meu parto está para janeiro. Não há equipe particular nem público onde moro. Como não tem público? Equipe pública tem em todos os lugares. SUS cobre 100% do território nacional, né? Mesmo que não tenha maternidade na cidade, tem uma referência de alguma cidade, né? Não há equipe particular nem público onde moro. É isso que eu estou entendendo. Ah, bom, mas então deve ter alguma maternidade pública aí sim, que você procure. O que eu acho é entender como funciona a maternidade. Ir lá, perguntar para as pessoas que tiveram o parto lá, entrar no DataSUS, como eu falei, tá? Mas uma das coisas que é bem importante, chegar com aquilo escrito, tá? Resumido, detalhado, porém resumido, que você saiba tudo o que está escrito ali, que você reforce aquilo sempre. Aí dizer, ó, por favor, eu gostaria muito que meu parto fosse seguindo isso aqui. Não adianta chegar com o pé na porta também, falar, eu não quero saber, eu quero que meu parto seja assim, assado. Isso tem a ver com comunicação não violenta, né? Se você chegar pedindo com jeito, ajuda bastante. E mostrar principalmente que você tem a intenção do parto normal, isso ajuda muito. Porque é o que eu falei agora há pouco. Nos sistemas de plantão, se a pessoa chega e a hora que ela falar a palavra cesárea, ela vai para o cesárea. Então tem que ser muito forte e ficar muito forte nesse ponto de se fortalecer em relação a essa escolha, né? Bom, gente, chegando no final desta live, que aliás durou 1h40. Muito obrigado para Fernanda Capuano, que participou comigo aqui. Obrigado por sempre estar participando, né? Faz já várias semanas que a Fernanda participa e agora veio contar do seu parto. Obrigado por todo mundo que esteve aí e que me ajudou com perguntas, tá? E também com as palavras para a Fernanda. Espero que esta live tenha servido para, se uma pessoa que sair dessa live já sair com um caminho diferente, que puxa, caiu a ficha de que eu tenho que pegar as rédeas do meu parto. Se uma pessoa sair assim, eu já vou ficar muito feliz. Se as 200 e tantas pessoas que estão assistindo agora ao vivo saírem assim, melhor ainda. E se vocês multiplicarem esse conhecimento para outros, falando, não, realmente, agora eu entendi que eu tenho que ir atrás do meu parto, que não dá para esperar ele cair do céu, seja pelo SUS, seja pelo convênio, seja pelo particular, tá?
Não estou aqui incentivando as pessoas a terem parto particular. Estou dizendo que você tem caminhos, inclusive pelo SUS, para fazer isso. O que eu quero aqui é que você sinta que você tem que pegar as rédeas do seu parto para ter o melhor desfecho possível. Esse é o ponto aqui hoje. E se eu puder te ajudar mais, tem as lives de terça e sexta-feira para ajudar a responder perguntas, respostas, toda terça e sexta às 18 horas. E tem o PPP Gestantes, que é o programa online de planejamento do parto comigo, que lá eu dou de A a Z tudo que você precisa saber para planejar o parto. Eu não precisaria estar fazendo isso, ok? Nem isso que eu estou fazendo aqui, nem o PPP Gestantes. Tá? Faz anos que eu tenho minha agenda do consultório cheia, podia estar bem tranquilo lá, esperando lá, legal, tenho lá, sei lá quantos partos por mês, contabilizando quanto que eu ganho por mês, ficando lá. Mas não, eu diminuí meus atendimentos ultimamente para poder fazer isso que eu estou fazendo, para ficar online, para poder falar com mais gente, para poder atingir mais gente. Porque eu sinto realmente que eu tenho isso comigo de mudar o destino de mais pessoas. Não só uma a uma pessoa que eu sempre ajudei no parto, mas sim que agora aqui eu falando com 200 pessoas, que esse conhecimento se multiplique. Por isso que eu fiz o PPP Gestantes. Tá? Tem um custo lá? Tem um custo sim, porque eu tenho uma equipe agora com 7 pessoas trabalhando comigo no PPP Gestantes. Então tem o custo das pessoas que trabalham. Tem as horas de todas as pessoas que trabalham ali dentro, mas é um custo que é totalmente acessível, que é justamente para que isso seja viável, né? Que isso esteja no ar e que chegue ao máximo número de pessoas possível, tá? Gente, obrigado, até. Amanhã não tem live, que amanhã é quinta, eu estou dentro do PPP Gestantes, tá? Inclusive. Aliás, amanhã não, amanhã na quinta, agora eu já confundi se amanhã é o de doulas ou de gestantes. Acho que amanhã é o de doulas. Amanhã é o de doulas, que eu estarei no grupo de doulas, que é uma quinta-feira sim, uma não, com doulas e gestantes. Mas na sexta eu tô aqui na live de perguntas e respostas. Obrigado, beijo, até.